Boa noite, pessoal do Jacaré de Tanga. Para quem não me conhece, meu nome é Kleber Teixeira, conhecido como Kleber Jacaré. E tô entrando aqui novamente em live. A gente já fez uma live hoje pela manhã. E tô entrando novamente em live aqui com vocês, aguardando a chegada do público, para continuar a história que muitos já devem saber da treta que deu no Pânico hoje lá da Jovem Pan, né, do Emílio Surita. Então estou guardando aqui a entrada do pessoal na live. Se vocês forem chegando, já vão falando aí da onde vocês estão assistindo a live aqui do Jacaré, que nós vamos trazer algumas novidades para vocês aqui, e eu também vou falar para vocês de coisa que não apareceu dos bastidores das eleições de 2018. Vou contar um pouquinho da história e tal, para que as pessoas entendam quem é Paulo Marinho, quem é André Marinho, aquele humorista lá do Pânico, né? Muita gente não sabe ainda do que se trata, mas todo mundo acompanhou aqui. O Alex Silva primeiro no like, daqui de Lauro de Freitas, Bahia. Pô, um abraço aí, Alex. Um abração para todo o povo da Bahia. Bom, então tá chegando aqui a turma, né? Campinas, São Paulo, putz, terra muito gostosa, adoro também Campinas, né? Paz e luz, pastor, na paz. E o Rodrigo Ribeiro também chegou aqui, né? Também acho, Rodrigo, que foi uma falta de respeito para com o presidente. A gente vai passar todas essas informações hoje para vocês aqui. Para quem ainda não viu, eu já fiz um vídeo agora há pouco a respeito, né, poxa, a Ariqueme, lá no estado de Rondônia. Pô, muito bacana, sabendo que a gente está chegando aí, né, ao pessoal de Rondônia. Bom, então vamos lá, vamos começar no papo aqui. As pessoas já estão chegando, já estamos aqui com mais de 60 pessoas na live, daqui a pouco vai crescendo. Mas a gente vai tratar da treta que aconteceu hoje no Pânico, a falta de respeito do tal do André Marinho para com o presidente da República, que quis dar uma de lacrador lá, né? E São Paulo, Rodrigo Ribeiro Vieira, obrigado por estar aqui na live, Rodrigo. Então nós vamos contar para vocês a treta, que muita gente já está sabendo, porque tomou conta hoje, né? Boa, Marinho, lavou nossa alma. Deve ser algum membro do MBL aí que está falando isso. Então, eu vou contar um pouco para vocês da treta que rolou hoje de manhã cedo. Para quem não sabe, o presidente Bolsonaro hoje estava ao vivo no Pânico, né, lá da Jovem Pan. A Jovem Pan hoje inaugurando o seu canal, que começou a ser transmitido aí, a TV fechada da Jovem Pan, né? E aí, no meio da live, quem aparece é André Marinho. Estava inclusive becado, a lá MBL, sabe? O MBL que a gente define hoje como o pessoal do Bumbum Livre, que é o petista metido a limpinho, né? Porque eu falo que só metido, porque alguns deles, como o Renan Santos, né, e o Salsicha, né, nem tem cara assim de uma pessoa tão limpinha, né? Pô, tudo bem, você não é membro do MBL, então desculpa aí, beleza? Era uma pergunta, eu não vi o ponto de interrogação, você me perdoe, tá bom? Realmente é uma ofensa falar que alguém é do MBL, você me perdoe mesmo, tá? Então, estava lá na live, o presidente da República fazendo a inauguração do canal, porque hoje foi a estreia do canal, né, da Jovem Pan. Aliás, o Jovem Pan News está vindo aí para concorrer com essa Globo Lixo, com esse lixo da Globo News, que cada dia que passa perde mais audiência. E aí, no meio da live, o André Marinho resolveu dar uma de lacrador e perguntar ao presidente da República se por um acaso ele não achava que quem faz rachadinha deveria ser punido, né? E aí o presidente se irritou, e de maneira até justificável, e falou assim: bom, você está aqui querendo falar, eu não vou mais me dirigir, né, a você. E se você está querendo proteger o papai, porque ele está querendo o cargo do Flávio Bolsonaro, já que ele é o suplente, né, você fique sabendo que eu não vou cair na sua.
Foi mais ou menos isso que o presidente da República falou. E o Marinho, não contente, começou ainda a falar que o presidente só gostaria de ouvir, né, perguntas, que mais ou menos ali, perguntas de pessoas que quisessem passar pano, coisa do gênero, né? Até esqueci o termo aí, se alguém lembrar, né? Olha aqui, mais um paulista. Obrigado aí, Marcelo, por estar assistindo a live aqui. E aí o que aconteceu? O Adrilles foi em defesa do presidente da República. E aí que começou, né, toda a treta, toda a história. O Marinho começou um bate-boca com o Adrilles. O Adrilles foi muito bem mesmo. Bajulador, exatamente. É isso aí, Luiz. Obrigado aí pela ajuda, né? Quis dizer que só queria ouvir perguntas de bajulador. E meio que jogando uma indireta para o Adrilles. O Adrilles se irritou e partiu para cima do moleque mimado, né? O molequinho mimado da mamãe. Então, a treta foi instaurada ali e o pau comeu. Comeu e comeu feio. O presidente da República fez muito bem, levantou e foi embora. E é sobre isso que a gente vai comentar, né? A gente vai comentar exatamente sobre esta questão. O presidente foi embora e aí veio a resposta do papai Marinho, né? Você se lembra daquele quadro que existia do Chico Anísio, né? Meu filhão, meu pai, era mais ou menos isso. Então o filhinho do papai se sentiu ofendido e o papai Marinho foi defender o filhão, né? Falando poucas e boas num vídeo gravado ao presidente Bolsonaro, né? E veio com uma ainda no final, dizendo que o Bebiano lembra muito bem do presidente. Eu estou achando que o Paulo Marinho deve estar frequentando muito terreiro ou centro espírita, porque o Bebiano já faleceu, meu caro. E a viúva do Bebiano disse que ela pagou tudo que existia no celular do Bebiano. Agora, tá certo? Eu vou comentar a respeito desse vídeo, que muita gente ainda não viu. Eu vou comentar a respeito desse vídeo do papai Marinho. Papai Marinho disse que não está querendo cargo, que quem está querendo é o MP, o cargo do Flávio Bolsonaro, né? E dizendo que o capitão isso, o capitão aquilo. Primeiro que esse cidadão deveria lavar a boca para falar do presidente Bolsonaro, porque ele nada mais nada menos do que um traidor. É um sujeito que bateu foto, né? Aqui, ó, um carioca falando aqui do Rio de Janeiro, sabe essa história melhor do que ninguém. Desculpa, pessoal. Estou aqui no ar-condicionado, tá meio ruim. Mas, isso mesmo, o Bebiano morreu de infarto, aliás, numa morte até certo ponto suspeita. E a gente vai discutir a respeito disso. Eu vou contar as histórias de bastidores, porque eu convivi em diversas ocasiões com o Bebiano durante a campanha do presidente Bolsonaro. Para quem não sabe, eu infelizmente carrego uma mancha na minha carreira que foi ter feito o Alexandre Frota. O Frota me procurou na época e pediu que eu fizesse a campanha dele. E eu preparei o Alexandre Frota para ser deputado federal. Ele havia dito que ele tinha virado outra pessoa, que era uma pessoa de família, e o Frota era realmente muito amigo do presidente Jair Bolsonaro. E eu vou contar um pouco das histórias de bastidores para vocês a respeito do Bebiano hoje. A respeito da campanha e outras histórias que pouca gente sabe, eu vou contar no grupo do Jacaré que a gente está montando, um grupo de membros, e lá eu vou dizer tudo aquilo que até hoje não foi dito e que vocês não sabem a respeito da campanha. Tá? Então, tudo que eu vivenciei do lado da campanha do presidente Jair, desde do momento da facada, né, as entrevistas do presidente Jair Bolsonaro que ele deu na Rede TV, né, no programa da Luciana Gimenez e também no programa do Marcelo Oliveira lá na Rede TV, que eu estava junto no camarim com o presidente. Eu vou contar as histórias e vocês vão saber de mim, né, a minha impressão sobre esse homem que eu considero uma pessoa fantástica. Vocês vão saber como surgiu o Jacaré, vocês vão saber o porquê que o Jacaré defende o presidente Jair Bolsonaro com unhas e dentes, e vocês vão saber as conversas de bastidores. Porque esse Paulo Marinho, ele era o braço direito do presidente durante a campanha. Ele era o sujeito
que ficava cedendo a casa dele até para o presidente fazer as lives. Só que de uma hora para outra, ele virou PSDBista. PSDBista. E agora a gente vai entrar nos detalhes, tá? Eu não vou fazer essa live muito longa hoje, porque eu vou depois contar detalhadamente essa história mais tarde para vocês. Mas merece, neste exato momento, um testemunho da minha parte que eu vivenciei a campanha política dessa pessoa fantástica chamada Jair Messias Bolsonaro. E faço, sim, campanha de graça por presidente da República, porque eu presenciei fatos que eu nunca imaginei que poderia sair de um candidato da presidência da República. E quando eu revelar esses fatos, eu vou estar dando o meu testemunho. Vou estar dando o meu testemunho. Bom, mas vamos lá a respeito do Bebiano citado pelo papai Marinho, que se sentiu ofendido e foi em defesa da cria, do filhinho de papai André Marinho, né? Que hoje, inclusive, estava engravatado, querendo aparecer. Só faltou colocar um abacaxi na cabeça e uma melancia naquele lugar que você já imagina. Mas ele citou o Bebiano ao final do vídeo dele. Ele citou o Bebiano. Para quem não sabe quem é o Bebiano foi presidente interino do PSL quando do afastamento do Bivar. O Bebiano era um advogado que fazia parte de uma banca muito famosa, tem muita gente do Rio de Janeiro aqui, de uma banca muito famosa, de um advogado já das antigas, chamado Sérgio Bermudes. Sérgio Bermudes. Se não me engano é Sérgio o primeiro nome. Mas a banca é a banca do Bermudes, né? Então, o Bebiano trabalhava com o Bermudes. E não sei em que momento o Bebiano se tornou muito próximo do presidente Bolsonaro, naquela época a respeito da ação no STF da Maria do Rosário. Se lembra daquele, o que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí fizeram todo aquele terror, né? É isso aí mesmo, tem pai que é cego, né? Eu já sei que aquela Coca-Cola é Fanta. Um abraço para Minas Gerais aí, Evandro. Um abração para Minas e para todo o povo mineiro. Vocês não merecem aquele Pacheco que está lá, né? Vocês são um povo muito alegre. Aliás, o povo mineiro é um povo muito alegre. E aí, o Bebiano surge do nada na campanha do Bolsonaro. Ele e um sujeito da Paraíba chamado Julian Lemos. Julian Lemos, que hoje é deputado federal pela Paraíba e é um opositor ferrenho ao presidente Bolsonaro. Olha só que curioso. Bom, o Bebiano surgiu no meio da campanha e automaticamente foi lançado à presidência do PSL e o braço direito do presidente Bolsonaro. Estava em todos os atos. Quando eu conheci o Bebiano? Conheci pela primeira vez em Curitiba, num evento que teve num restaurante em Santa Felicidade. Ainda era ocasião da pré-campanha do presidente Jair Bolsonaro. Eu estava acompanhando o Frota naquela ocasião e na parte de fora do restaurante eu fui apresentado ao Bebiano e ao Julian Lemos. Até então, nós nunca tínhamos ouvido, nem o Frota, nem eu, nem ninguém, a respeito do Bebiano. Bom, o Bebiano, ele era uma espécie de cão de guarda, um leão de chácara do presidente Jair Bolsonaro. Aonde o presidente ia, ele estava atrás. Sabia de tudo, marcava tudo, ele que fez a transação junto com o Bivar da ida do presidente para o PSL, porque o presidente estava praticamente certo de ir para o Patriota, se vocês lembrarem. O Patriota mudou o nome, não se chamava Patriota anteriormente, né? Se chamava, como é que é? Eu esqueci o nome que era do Patriota. Era Partido Ecológico, acho que era PEN, alguma coisa assim. Partido Ecológico Nacional, algo do gênero, do Adilson Barroso. E o Adilson, até hoje, guarda mágoas dessa intervenção do Bebiano, porque o Bebiano acusou o Adilson Barroso naquela ocasião. Estou contando para vocês histórias de bastidores que pouca gente sabe, tá? O Adilson Barroso acusou o Bebiano de ter mentido ao presidente Jair Bolsonaro de que o Adilson Barroso entregaria a cabeça do presidente antes das eleições e por isso convenceu o presidente a ir ao PSL.
Bom, resumindo, este é o Bebiano e a maneira como ele apareceu. Um fato que pouca gente sabe, é que na data da facada, o Bebiano, que andava para cima e para baixo com o presidente, pela primeira vez estava a mais de 50 metros de distância do presidente da República. Um cara que era lutador de jiu-jitsu, um armário, praticamente um leão de chácara, que não desgrudava do presidente. Curiosamente, naquele dia, ele estava a mais de 50 metros do presidente da República, pela primeira vez. E no meio de uma aglomeração. Eu não vou acusar ninguém de nada e nem vou levantar falsas suspeitas aqui. Mas na ocasião, né, tanto eu quanto o Frota ficamos muito desconfiados desse fato. E aí nos chegou a informação de que o Bebiano tinha surgido na campanha porque ele era do escritório do Bermudes, era um advogado do escritório do Bermudes. E quem é cliente do Bermudes? Vocês sabem? Vamos lá, se o pessoal aqui do Rio de Janeiro, né? Obrigado, Evandro, nós também estamos com o pessoal de Minas Gerais, viu? Obrigado mesmo. Vocês aqui, vocês sabem quem é o principal cliente do escritório de Bermudes? Da onde? Da onde? Você quer saber quem sou eu? Eu não vi seu nome, me perdoe, meu nome é Kleber, tá certo? Conhecido como Kleber Jacaré. Vocês querem saber da onde... Quem era o principal cliente, quem é até hoje o principal cliente desse escritório do Rio de Janeiro, onde fazia parte o Bebiano, e que hoje o Paulo Marinho citou, né? Realmente oportunista, muito oportunista, né? Não tem problema, Marisa, não tem problema. Deixa eu me apresentar aqui para vocês. Muita gente ainda não me conhece, tá? Meu nome é Kleber Teixeira, eu sou o proprietário do Jacaré de Tanga, onde o Lintz apresenta. Hoje o Lintz está em aula, ele está em período de prova na faculdade. Então eu estou aqui ajudando no canal a dar informações para vocês. Eu às vezes entro com o Lintz em live em conjunto no Facebook aqui no Jacaré, e eu estou passando para vocês os bastidores, né, da campanha. E, Evandro, eu já falei na live de hoje de manhã, para quem não acompanhou, vai dar um pulinho lá no canal e depois vê a live. Nós do Jacaré vamos fazer uma lista a partir de dezembro de todos os traidores do presidente da República. E vocês podem ter certeza que nesta lista, eu já tinha anunciado hoje na parte da manhã, que vai estar presente o Paulo Marinho e o filhinho André Marinho. E nós vamos fazer uma lista não só dos deputados e senadores traidores, os falsos, porque tem muito nego falso ainda aí que aparece como sendo o cara que está do lado do presidente da República, mas é mais falso que nota de R$3. E a gente vai dar um nome aos bois. Então eu estou passando hoje no canal aqui porque eu vi esse cidadão Paulo Marinho vir aqui abrir a boca para falar do Bebiano, e eu estou falando para vocês quem é o Bebiano. E acabei de dizer para vocês, o Bebiano é, na realidade, um cara que trabalhava para Fernando Henrique Cardoso e PSDB. O escritório do Bermudes tem como principal cliente um cidadão chamado FHC, Fernando Henrique Cardoso, e o PSDB. E foi de lá de dentro que ele saiu. Foi de lá de dentro que ele saiu. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais a respeito dessa entrevista. Eu apenas estou agora dando detalhes para vocês do Jacaré que ninguém tem. Porque eu testemunhei pessoalmente. Eu vi isso. Eu participei da campanha do presidente. Então, vocês têm que saber detalhes a esse respeito, porque quando vem um cidadão traidor, um traíra desses, querer defender o filhinho de papai dele, encher a boca para falar que o Bebiano está lembrando do presidente, ele é pai de santo, agora virou Lula, que vive andando com o Zé Pilintra para saber o que uma pessoa que já morreu sabe ou não sabe, ou que está com vontade ou não tem vontade de saber a respeito do presidente da República. Esse cara nada mais é do que um fanfarrão, do que um palhaço. É um palhaço. Mas, atentem para esse fato. Ele resolveu falar o nome do Bebiano, então vamos lembrar quem era o Bebiano. Volto a repetir, o Bebiano apareceu na campanha do presidente da República,
se tornou presidente do PSL, braço direito do presidente, mas era um sujeito que trabalhava para o escritório que tinha como cliente principal Fernando Henrique Cardoso. E posteriormente, quando foi instaurado o governo de transição, onde eu trabalhei de forma voluntária aqui no Centro Cultural Banco do Brasil durante 2 meses, dentro do governo de transição, tem o meu crachá para provar se alguém tiver dúvida, o Bebiano achava que ele seria o chefe da Casa Civil. Ele achou que ele ia ficar no alto do comando. E pior, eu vou falar do Magno Malta. Magno Malta, um homem de Deus, o pastor, e eu vou citar ele também, vocês me lembrem aqui mais tarde se eu esquecer. O Bebiano achava que ele ia ser chefe da Casa Civil e depois indicado para o Ministério da Justiça. É isso. Quando ele recebeu a notícia de que não seria ministro da Justiça e muito menos ministro-chefe da Casa Civil, começou a se voltar contra o presidente Jair Bolsonaro. Esta é a mais pura realidade dos fatos. Esta é a mais pura realidade dos fatos. E a partir dali ele passou a ser informante da Rede Globo. Ele passou a vazar as informações de dentro do Palácio do Planalto para a Rede Globo. E foi por isso que o presidente Jair Bolsonaro cortou o Bebiano da sua equipe. Este foi o real motivo. Então, quando vem um Paulo Marinho desse querer falar de Bebiano e encher a boca, parem para ver agora com quem que esse Paulo Marinho anda para cima e para baixo se não é o pessoal do PSDB e do Dória. Vai lá ver. Por isso que ele está falando a respeito da historinha do Bebiano. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente ouve as coisas que estão rolando por aí. Esse homem chamado Jair Messias Bolsonaro, gente, para quem não sabe, eu conheci dentro do gabinete dele no dia que ele estava fazendo o discurso para concorrer à presidência da Câmara dos Deputados e que ele teve só 2 votos e que virou chacota no meio da imprensa. E ele estava naquele momento escrevendo o discurso dele porque o que ele queria era fazer um contraponto a toda a sujeira que ele já conhecia ali de dentro. E eu fui lá para me apresentar, porque eu estava acabando de criar o Jacaré de Tanga, e nós tínhamos feito uma charge que depois acabou sendo uma charge profética. Foi o primeiro trabalho do Jacaré de Tanga. Nós fizemos uma charge no Facebook, nós não tínhamos nem canal no YouTube, do povo carregando o presidente Bolsonaro nas mãos. Não existia ainda a campanha do presidente e ele nem tinha se lançado a presidente da República. Ele ainda foi candidato a presidente da Câmara. E eu fui lá, humildemente, apresentar aquela charge. O Jacaré tinha, se não me engano, 20 mil seguidores no Facebook. Hoje no Facebook nós temos hoje quase 1 milhão de seguidores. E você que está aqui no YouTube e não segue ainda o Jacaré no Face, vai lá e segue a gente no Facebook. E naquela ocasião, o pai do ministro Jorge Oliveira, que hoje é ministro do Tribunal de Contas, me falou: aguarde um minutinho que eu vou até ali e já volto. Eu não fui lá na expectativa de encontrar o atual presidente Jair Bolsonaro, então deputado. Eu fui só perguntar se eles já tinham visto aquela charge, se eles conheciam a nossa página, que ainda estava humildezinha lá começando. E de repente eu me vi dentro do gabinete do presidente Bolsonaro, então deputado, que começou a conversar comigo e, sabendo que eu era advogado, me pediu para acompanhá-lo até o Supremo Tribunal Federal. Com uma simplicidade que é a mesma que ele exerce hoje quando vocês veem esse presidente comendo pastel. Foi assim que eu conheci o atual presidente Jair Bolsonaro. Jamais imaginei que ele, como deputado federal, tivesse essa humildade de conversando comigo.
Naquele mesmo dia eu peguei um avião. E quando eu cheguei e pousei, eu achei que meu celular tinha dado problema. O presidente Bolsonaro havia compartilhado aquela charge do Jacaré de Tanga nas suas redes sociais. E em menos de uma semana, o Jacaré de Tanga, que tinha somente 20 mil seguidores, passou a ter 200 mil seguidores em uma semana no Facebook. Num gesto humilde de uma pessoa que chegou à presidência da República com a mesma humildade que vocês veem. O que eu estou falando agora com vocês aqui, inscritos do canal do Jacaré, são fatos que poucas pessoas sabem. Mas eu estou dando o meu testemunho de alguém que eu admiro pela simplicidade e pela humildade que sempre teve. E que eu vejo hoje o tempo todo ser massacrado. Massacrado 24 horas por dia pela mídia. E por pessoas como esse André Marinho, um fedelho, cheirando aos cueros, como falava na época lá no interior de Mato Grosso do Sul, da onde eu vim. Um palhaço que se diz humorista, mas não passa de um palhaço de quinta categoria, porque os palhaços de verdade pelo menos têm graça. E esse cara hoje quis lacrar e papai foi em defesa querendo citar Bebiano. Então eu dei aqui para vocês um pouco do meu testemunho. Mas muita coisa a gente não pode falar em canal aberto e por isso eu estou criando um canal fechado, os membros fixos do Jacaré. Que as pessoas vão ter oportunidade de participar desse grupo fechado e onde eu vou contar todas as mazelas da campanha de 2018. E vou dar o nome aos bois. Vou dar o nome aos bois. Vou falar de um por um dos deputados do PSL que são traidores do presidente. E vou dar o meu testemunho daqueles que são fiéis ao presidente da República. Porque não basta a gente falar mal de quem não presta. A gente tem que elogiar quem faz um grande trabalho. E aqui no canal aberto, eu não sei se tem gente do Rio Grande do Sul aqui. Se tiver, manda o recado aqui. Porque eu vou dar o testemunho de uma pessoa do qual eu sou fã número 1, admirador. Um cara, gente fina, um sujeito batuta, um cara de caráter, um deputado que vale o voto do gaúcho, chamado Bibo Nunes. Eu sou amigo do Bibo Nunes de graça. E tudo que eu estou falando aqui, eu repito aonde quiserem. Em contrapartida, aí no Rio Grande do Sul, vocês têm um deputado traidor chamado Nereu Crispim. Este Nereu Crispim se juntou na época ao presidente Bivar, do PSL, e fez o diabo no Rio Grande do Sul para tirar o então presidente do PSL. Esta é a mais pura realidade. Então eu dei dois nomes aqui, um de um traidor chamado Nereu Crispim, e que hoje se diz presidente da Frente Parlamentar dos Caminhoneiros, que anda junto com o Chorão e que está organizando a greve do dia 1º para desgastar o presidente. Mas eu não sei se o povo gaúcho sabe a verdadeira história do deputado Nereu Crispim e da sua ex-esposa Carol. No grupo fechado eu vou contar, porque no grupo aberto eu não posso, né, deputado Nereu? Que senão o senhor vai querer me processar. Mas a gente sabe o que rolou dentro do PSL. Eu sei o que rolou dentro do PSL e sei muito bem as suas histórias, deputado Nereu Crispim. E sei muito bem suas histórias. Aqui eu acho que é algum gaúcho falando aqui que o Nereu Crispim é um pilantra. E é verdade. Eu assino embaixo o que você falou. Então, quem é do Rio Grande do Sul, eu estou dando o meu testemunho aqui do Jacaré. Eu não converso com o Bibo Nunes há mais de 1 ano e meio. Mas um cara de fibra, fiel, que não tem medo, que vai para o embate. E que merece o voto que recebeu do povo gaúcho. Enquanto isso, tem um outro chamado Nereu Crispim. Este não merece o voto do povo gaúcho. Este não merece.
Então vocês do Rio Grande do Sul saibam, Nereu Crispim, Peppa Pig, Joyce Hasselman, Alexandre Frota, são todos farinha do mesmo saco. Esses outros dois, a Peppa e o Alexandre Frota, eu nem vou falar porque todo mundo já sabe. Agora, Nereu Crispim se esconde até hoje dentro do PSL. Mas quem sabe, Nereu Crispim queira vazar o áudio do presidente Bivar que ele mandou para o Nereu Crispim a respeito das podridões internas do PSL. No grupo privado eu vou falar para vocês. E vocês vão saber quem são os traidores da nação. 2022 está chegando. E eu faço questão de fazer essa lista. Eu faço questão de fazer essa lista. A Maria falou aqui que é fã do Bibo. Parabéns, porque ele merece. E continue assim. Mas voltando ao Paulo Marinho e ao seu filhinho, que hoje teve o desprazer de aparecer no Pânico querendo lacrar, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já perceberam o quanto o Pânico adora treta? O quanto eles se beneficiam com a audiência quando rola essas tretas? Até que ponto isso não foi planejado pelo próprio Emílio e pela turma do Pânico? Essa é uma pergunta. Como que vocês convidam o chefe da nação para a inauguração de um canal, que é a Jovem Pan, que faz um belo trabalho jornalístico, e permitem uma papagaiada dessa dentro do Pânico? Nada contra ele fazer pergunta ao presidente. Nada contra. Mas o mínimo que ele tinha que ter era um pouco de respeito. E não colocar adjetivos ao presidente da República, ao chefe da nação. Quem esse fedelho pensa que é? Porque ele senta na mesa dos banqueiros, nas ginarras, Michel Temer, Kassab, ao lado dos pseudo-poderosos, ele acha que ele é alguma porcaria? Cara, você não vale porcaria nenhuma. Você é um humorista de quinta categoria que foi colocado lá pelo aquele safado do Arthur Duval do Mamãe Falei. E eu falo safado porque o que ninguém sabe é que ele colocou lá o André Marinho para tirar o Jacaré de Tanga do Pânico. Porque eu já havia inclusive conversado com o Tutinha, e sabe quem ia fazer na época? O Felipe Ferreira, que depois saiu do Jacaré para se juntar a eles achando que assim ele conseguiria a vaga no Pânico. E se tornou um anti-bolsonarista. Este é o cara, o Arthur Duval, tem áudio vazado dele dizendo que ele mentiu pro Emílio e pra Paulinha do Pânico para tirar o Jacaré lá de dentro. Dizendo que nós tínhamos atacado o Kombi, que nós tínhamos queimado o Kombi do MBL, que nós fizemos ataque, e ainda com a maior cara de pau vaza o áudio dele rindo. E as pessoas falaram, você não vai processar? Eu vou processar esse palhaço para quê? Para ele querer mais publicidade? Hoje todo mundo já sabe quem é Arthur Duval. Na época, não. Na época ele era o queridinho, aparecia no Pânico. Vou lacrar perguntando o que é o FGTS. O André Marinho tem uma dívida com o pessoal do MBL porque foram eles que colocaram ele lá dentro do Pânico. E a minha pergunta é a seguinte, até que ponto o Emílio não estava planejado para que o André Marinho fizesse esse tipo de pergunta ao presidente da República? Até que ponto? Para que subisse a audiência do Pânico? Nós temos que cobrar, não só o Emílio, como o Tutinha e todo o pessoal da Jovem Pan. O que vai ser feito com esse fedelho, com esse moleque? Afinal de contas, eles convidaram para a estreia de um programa o chefe da nação e fizeram essa papagaiada. O que vão fazer? O que seu Emílio vai fazer a esse respeito? E parabéns, Adrilles, por ir em defesa ao presidente. Não porque ele era o presidente Bolsonaro, porque o mínimo que você faz quando você convida uma pessoa é ser educada com ela. É o mínimo. Você pode fazer perguntas espinhosas, você pode querer prensar, fazer o que você quiser, mas desrespeitar, não.
Desrespeitar, não. E aí vem o Paulo Marinho querer dizer que deu educação pro filho. Que educação que você deu pra esse moleque, cara? Como é que você tem cara de pau de falar que uma porcaria dessa é educado? Porque ele sentou engravatadinho, fazendo micagem como bobo da corte pro ex-presidente Michel Temer, pro Kassab e pro banqueiro Najinarras? É por isso que você acha que você deu educação para esse fedelho? Se essa é a educação que você passou, a gente já sabe que realmente o filho segue o pai. Então, pessoal, fiquem espertos, muito espertos. Eu não engoli essa história do pânico de que isso não foi combinado. Realmente eu não engoli. Esse moleque que não saiu ainda dos cueiros e que não tem capacidade nem de andar sozinho na rua, não iria fazer isso sem autorização do Emílio. Não iria fazer isso. Portanto, que a equipe do presidente da República e principalmente o presidente fique esperto com esse tipinho de gente. Fiquem espertos. Agora já falamos demais desse vagabundo, deste Paulo Marinho. Um cara ligado ao PSDB e que nada mais é do que um traidor. Vamos falar do Magno Malta, porque alguém citou ele. Olha só a diferença. Olha só a diferença. O ex-senador Magno Malta perdeu o seu mandato por apoiar o presidente da República e esquecer da sua campanha. O presidente estava enfermo numa cama entre a vida e a morte e Magno Malta foi para o fronte de batalha fazer campanha para o presidente da República. Abrindo mão da própria campanha dele ao Senado, ele perdeu a vaga dele ao Senado. E todo mundo achou que ele seria ministro. E depois começou a cobrar o presidente da República por que não colocou como ministro. Vejam se o Magno Malta traiu o presidente Bolsonaro em algum momento. Obrigado aqui para quem deu os parabéns. Aqui está rodando muito rápido, eu só estou falando para vocês pelo celular porque eu estou improvisado hoje no hotel. Mas vejam, gente, se o senador Magno Malta, um homem de Deus, um homem de fé, se em algum momento ele traiu o presidente da República por causa de um carguinho de ministro. Não. Agora façam uma comparação com esse vagabundo desse Paulo Marinho e do seu filhote. Comparem. E vejam quem é quem. Por isso nós vamos fazer a lista de quem é quem. Vamos mostrar e desmascarar. Assim como eu desmascarei hoje Nereu Crispim. E vou falar de tantos outros. Dos 43 deputados do PSL, vocês podem colocar pelo menos uns 20 a 25 que são traidores do presidente da República. Por isso o presidente da República sempre ficou de orelha em pé com os deputados do PSL, que se elegeram às custas dele. Se elegeram às custas dele. E se tem gente do Espírito Santo aqui, como tinha os gaúchos que eu falei a respeito do mau caráter do Nereu Crispim, valorizem o ex-senador Magno Malta. Um homem de fé que aguentou quieto e não se tornou um Judas na vida do presidente da República. Exatamente isso que eu tinha para falar para vocês a respeito do Magno Malta. Que eu também tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. E sei da simplicidade dessa pessoa. E que dou aqui o meu testemunho. Porque uma coisa, pessoal, é a gente ver a pessoa pela internet, que nem vocês estão falando comigo agora. A outra é conhecer a pessoa pessoalmente. E saber quem ele é. Porque tem muita gente aí que é lobo em pele de cordeiro. E essa é a função que a gente vai exercer a partir de dezembro. Nós vamos desmascarar quem são esses lobos. Para que não se repita a mesma situação em 2022. E muitos desses daí vão ficar do lado de fora. Muitos.
Muitos que foram baba-ovo em 2018 não vão se reeleger em 2022. Para finalizar essa live, porque já estamos indo para as 9h30, e eu quero agradecer todos vocês que estão até esse momento aqui, a essa hora, assistindo e me ouvindo falar já há mais de 40 minutos. Eu quero falar para o povo mineiro a respeito do Rodrigo Pacheco. O presidente do Senado que foi eleito com os votos e o apoio do Palácio do Planalto e os votos dos senadores de direita. E que hoje, aqui em Brasília, às 11 horas da manhã, estava participando de um cerimonial no Memorial Juscelino Kubitschek, se filiando ao PSD do Gilberto Kassab. Saibam vocês que o senhor Pacheco está segurando tudo no Senado como uma forma de oposição ao presidente Bolsonaro. Ele, como presidente do Senado, está deixando de colocar em pauta assuntos e votações que seriam de interesse da nação. E para prejudicar o presidente Bolsonaro, ele está querendo que se dane o povo brasileiro. Esse cara que também é colega de profissão, porque ele é advogado como eu, vai pedir o voto do povo mineiro. Está pensando em sair como candidato à presidência da República. Algum pastel falou para ele que ele teria a chance, ele acreditou? Ou será que ele está fazendo isso porque ele quer vir de vice do Lula ou do Moro? Agora, como que um cara que preside o Congresso Nacional e o Senado Federal, porque o presidente do Senado é o presidente do Congresso, como é que um cara desse, que é declaradamente oposição, não se pede licença, não pede licença do cargo que ele exerce? E ao invés de estar lá trabalhando em prol do povo brasileiro, está lá querendo fazer oposição barata ao presidente da República. Como é que vocês podem me explicar isso? Está aí a explicação por que vagabundos como Davi Alcolumbre seguram a entrada do ministro André Mendonça no STF. Coloquem uma coisa na cabeça de vocês: nós vamos eleger senadores, deputados federais, deputados estaduais, governadores e o próximo presidente da República. O voto ao Senado é importantíssimo, é muito importante, porque o presidente da República vai indicar, melhor dizendo, o presidente eleito em 2022, que será Jair Messias Bolsonaro, vai indicar 2 novos ministros para o Supremo, além dos que ele já indicou. Com isso, o Supremo Tribunal Federal passará a ter 4 ministros indicados pelo presidente Jair Bolsonaro e, consequentemente, pela direita. Imagina o tamanho do estrago para a esquerda. E hoje o presidente foi muito feliz quando falou que não deem risada disso daqui virar uma Venezuela. Porque a esquerda fala: imagina, estão falando isso. Talvez seja pior, a gente possa virar uma Argentina, onde se tem uma falsa democracia, onde a população está fugindo para o sul do Brasil, em decorrência dos descalabros que estão sendo feitos pelo governo de esquerda na Argentina. A Venezuela a gente já sabe o que virou. E vagabundo que está nessa live defendendo o Lula, porque tem um monte deles que ficam assistindo a gente aqui para querer se informar, já que eles não se informam no canal deles, vai lá ver o que aconteceu com a democracia venezuelana. Porque Gleisi Hoffmann e Lula dizem que aquilo é uma democracia, gente. Eles afirmam por A mais B que aquilo é uma democracia. Hugo Chávez deu um golpe de Estado. Trocou todos os ministros do Supremo. O Maduro alterou a Constituição da Venezuela. A Venezuela é um país que faz parte da OPEP, Organização dos Países Produtores de Petróleo, que tem uma das maiores reservas de petróleo no mundo, até maior do que a Arábia Saudita, a população passando fome, na miséria.
Os caras conseguiram destruir um país que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Imagina o que essa gente fará com o nosso país em 2022 se voltar ao poder. Ou vocês acham que nós estamos vivendo realmente numa democracia? Vocês acham que eu posso falar o que eu quiser aqui na live e que depois eu só vou responder juridicamente se eu ferir algum artigo do Código Penal? Vocês acham mesmo que nós estamos vivendo? Que diabo de democracia é esse que o povo defende e que dizem que são democratas, mas que querem saber de tirar o presidente da República das redes sociais e calar o próprio presidente da República? É isso. É exatamente isso. Bom, pessoal, eu vou acabando aqui e mais tarde, às 10h15, daqui exatamente 45 minutos, eu vou entrar em live juntamente com o Felipe Lintz, que acabou de me mandar mensagem aqui. Vocês têm uma coisa em mente. A Bíblia diz em Filipenses, tudo posso naquele que me fortalece. E quem nos fortalece é Deus. E se Deus colocou o presidente Jair Bolsonaro naquela cadeira, foi por algum motivo. E o presidente hoje, ele não é só uma representação no Brasil. Ele representa a direita no mundo. Ele acabou com todo o sistema mundial, onde o Brasil é muito interessante para essa turma. E eu vou falar isso na live. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Obrigado a todos vocês que até agora assistiram aqui. Obrigado, Carlos, por dizer que eu sou um cara bacana. E pensem o seguinte, gente. Vocês é que têm a força. Eles têm medo é de vocês, não é de mim nem do presidente Bolsonaro. Eles têm medo é de vocês. Porque hoje vocês estão informados. Obrigado mais uma vez e se lembrem, Deus, pátria, família e liberdade, sempre. Fiquem com Deus e até daqui 45 minutos eu volto em live, dessa vez com o Felipe Lintz, que já saiu da faculdade e das suas provas. Um abraço e até daqui 45 minutos, pessoal.